Ora, viva o nosso muito boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Política no Feminino. Esta noite são minhas companheiras Dalva Ringote, Suzete Antão e Josefa Lamberga. Muito boa noite. Boa noite. Durante 2 horas vamos abordar as questões que fizeram manchete ao longo da semana. E vamos começar precisamente, e porque estamos em março, a começar a falar da mulher. Hoje é o nosso tema prioritário. Nas últimas 2 décadas, o desempenho da mulher no mercado de trabalho melhorou substancialmente. A taxa de participação da força de trabalho feminina na Europa, que era cerca de 55% no início da década de 90, aumentou consideravelmente desde então, atingindo mais de 66% em 2008. Segundo o relatório das Nações Unidas de 2018 sobre o género, dá nota que na África subsaariana 80% das mulheres participam com 90% da produtividade dos países, porém têm apenas 15% de capital. Apesar dos avanços, segundo o relatório, os desafios ainda persistem. E vou começar precisamente por si, Josefa Lamberga, do seu ponto de vista, o que deve ser feito para que a mulher possa atingir o nível igualitário no mercado de oportunidades e também de trabalho já agora. Como eu gosto de dizer, as mulheres já conquistaram tudo, elas precisam de facto de oportunidade. E disse bem agora neste relatório, 80% das mulheres produzem, mas só 15% não é que vai. Em Angola, 70% das mulheres no mercado de trabalho estão no mercado informal. Okay? O que significa dizer que não descontam para a segurança social e não contribuem para o PIB. Aqui está a grande fraqueza do poder na mulher, do tal empoderamento, né? Que é o alcance do poder que visa tudo isso. Então, para mim, a grande fraqueza na mulher está no facto da sua maioria estar no mercado informal, não contribuir para o PIB e não descontar para a segurança social. O que significa dizer que durante a sua vida útil, enquanto ela tem dos 16 até ali aos 40 anos e consegue andar na zunga, a vender água e a fazer outras coisas, estar no mercado, ela consegue manter o seu nível de vida, consegue matabichar, almoçar e jantar, consegue sustentar os filhos, consegue pagar aquilo, consegue fazer aquilo. Mas depois, quando já atinge ali os 60 anos, em que já começa a ficar ligeiramente mais cansada, não consegue ir para a rua, não consegue vender e já não suporta também o frenesim dos mercados, porque hoje os nossos mercados, aqui abri um parentezinho, os nossos mercados, mesmo oficiais, estão transformados numa autêntica farra, não é? Porque vou-me dirigir ao mercado dos congoleses. Se vai ao mercado dos congoleses, aquele de mercado não tem nada. Aquilo parece mais uma oficina de telemóveis, de computadores, de som. Aquilo é um barulho que as senhoras, as mais velhas, as quitandeiras de facto, não conseguem ficar no mercado, estão em casa. Vendem à porta, vendem onde dá, porque o mercado tem um som, aquele é um barulho ensurdecedor e não dá. Então a mulher está nessa fase e descai. O que acontece? Ela fica sem rendimentos, ou seu rendimento é mínimo, que a torna uma pedinte, que a torna uma dependente dos filhos, dependente do parceiro ou dependente dos netos. Quando não, vimos as mulheres então na rua de mão estendida, pessoas que trabalharam durante muitos anos, mas como não têm a proteção social, então não têm como viver. O que é necessário de facto hoje para que a mulher alcance este poder de determinar a sua vida, o seu futuro? É de facto as políticas que no fundo já estão gizadas, já se começou a falar sobre isso, as mulheres mesmo do mercado informal começarem então a descontar para a segurança social. Vêm aí os impostos, vêm aí algumas coisas, algumas carteiras, que nós pensamos, costumamos dizer que o Estado quer nos sugar, mas de facto, além de nos sugar, também nos quer proteger, porque para nós
é a visão que eu tenho, também nos quer proteger no futuro. Então precisamos de facto de que estas políticas já definidas, porque quer o MASFAMO, quer o Ministério do Trabalho, já começou uma abordagem nesta direção, em que as mulheres do mercado informal, que são a maioria, passam então a descontar para a segurança social e no fim da sua vida ativa elas tenham então como receber e como viver dignamente. Portanto, não viver com opulência, coisa assim parecida, mas viver dignamente, que é o que se precisa. No mercado formal de emprego, nós estamos longe. Continuamos a ser a mão de obra, porque de facto quem trabalha de facto são as mulheres. Os homens dirigem e as mulheres trabalham. Verdade? Sim, é verdade. Vamos a um gabinete. Desculpem, o senhor é o ministro. O diretor do gabinete é um homem. A diretora adjunta é uma senhora. A secretária é uma senhora. A secretária adjunta é outra senhora. A escriturária é outra senhora. É outra senhora, outra senhora. Relações públicas é que deve ser o rapaz. É que deve ser um homem que vai fazer as coisas. Portanto, há um determinado parecer, há um determinado documento para fazer. Quem faz? Quem rabisca é a diretora adjunta, que por sua vez a secretária faz as suas coisas, dá lá os debates, rediz o documento, ele lê, estrutura, manda para a secretária, para a diretora adjunta, que dá o seu avalzinho e vai para o diretor lê, está conforme e assina. Certo? Quem é o trabalho é do diretor. Não é. Este é um exemplo. As mulheres, de facto, precisam de oportunidade, precisam de ir buscar, não sei como, porque não gostaria de usar aqui essas expressões, precisam de ir buscar esse lugar que lhes pertence por mérito, de dirigir, de tomar decisão, de fazerem acontecer e prontos, e ao lado dos companheiros, não é? Porque não se precisa de meter os homens lá atrás, precisamos de andar ao mesmo nível, porque todos juntos aprendemos e contribuímos para o engrandecimento do país, e só assim então eu direi que estamos a falar desses números e desses dados. Não diria que só na África subsaariana, acho que o mundo todo mesmo é assim. Em África um pouco mais e no meu país ainda mais. Se olharmos no mercado formal mesmo, olharmos para as empresas, eu não quero falar do executivo, não quero falar do parlamento, não quero falar desses números, porque esses números são espelhos, vão dizendo que está tudo bem. Mas eu quero ir para a parte prática. Se formos para as empresas, hoje não sei se existe ainda alguma mulher PCA, porque a última PCA que eu me lembro era a senhora da ENDE. Não sei se é isso, já temos outras duas ou coisas assim parecidas, se calhar aconteceram, e eu não dei conta. Mas nós tivemos um estudo, publicamos um estudo em que haviam duas PCAs, que era a dos Correios e também a senhora da ENDE, que já foi de facto exonerada. Será verdade que não existem mulheres capazes de dirigir empresas? Será verdade que não existem mulheres capazes de dirigir outros institutos? Se de facto são elas a mão de obra? Voltando para os partidos também, mesmo para a política, vamos fazer as contagens, não é? Distribuir isso por números. É verdade que o MPLA é o partido que mais mulheres tem, e que também mais mulheres estão em lugares de decisão, em lugares de coisa, a começar pela nossa vice-presidente, que para mim é o xodó, para mim foi a grande vitória, a grande conquista, para mim foi. Quer dizer, a grande conquista não sei, mas a grande oportunidade termos uma vice-presidente num dos partidos, que é o que não acontece, e faz-se justiça, mais uma vez, para eu dizer que as mulheres é que mais trabalham, porque os partidos, quem são os militantes maioritariamente? São mulheres. Quem faz os trabalhos, de facto, nos partidos? São as mulheres. Quem fazem as campanhas? Quem são os verdadeiros cabos eleitorais? São as mulheres.
E há mulheres há um slogan que nós usamos, que as pessoas que me ouvirem, acho que a Suzete também deve conhecer, é que é assim: Madalena, vieste mais? Isto são chavões da campanha. É verdade. São chavões da campanha, porque as mulheres andam de sítio em sítio, vão à busca, vão caçar, mas elas não são eleitas, elas são a minoria. Josefa levantou aqui várias questões e eu vou perguntar aqui a Suzete se essas questões têm sido, de facto, portanto, debatidas. Sente que a problemática da mulher tem sido suficientemente debatida, Suzete? Tem sido debatida, mas não o suficiente. Ainda há um longo caminho a percorrer. Porque, é assim, para nós termos o empoderamento da mulher, há 4 palavras-chave em todo o mundo, que é a representatividade, a igualdade, a liberdade e a sororidade, que muitas vezes não existe. Não é? A sororidade é um grande problema que existe entre as mulheres. Grave, é muito grave, porque a mulher combate a mulher. Então, começa por aí. Se a própria mulher combate a outra mulher. Nós, em Angola, de facto, temos mulheres de luta. Temos as mulheres, essencialmente as mulheres é que trabalham. Se formos então para a área rural, para as zonas rurais, a mulher é que sai de manhã cedo e vai para as lavras trabalhar, e com poucas compensações. Então, eu acho que há um longo caminho a percorrer. Já houve vitórias, já há algumas vitórias. Nós, por exemplo, o presidente João Lourenço tem, de facto, empoderado as mulheres, tentado criar formas de até financiar projetos, e as mulheres estão a começar, devagarinho, a conseguir até financiamentos, começam já a caminhar, mas ainda temos muito, porque nós temos aqui problemas em Angola culturais, não é? Há aqui obstáculos muito grandes, e começa logo pelas mentalidades sociais, culturais, religiosas. A mulher está sempre de lado, portanto o marido é que está à frente. Aliás, vê-se até nos casamentos, nós temos a bigamia, porque é uma grande falta de respeito para com a mulher. Nós temos bigamia em Angola. E isso é uma falta de respeito muito grande. Eu, às vezes, falo com jovens sobre isso, e eles já têm essa mentalidade que se acham poderosos e que ele tem direito a ter várias mulheres, mas a mulher dele não pode ter vários maridos. Então, em termos culturais, nós temos que alterar um bocado e melhorar isso. Eu sei que hoje vão se zangar comigo alguns senhores, mas é um direito que a mulher também devia ter, como o homem, não é? Não é que eu defenda isso, naturalmente, mas a mulher angolana, eu falo da nossa mulher angolana, é uma mulher sofredora, é uma mulher que sofre. E de facto o partido que governa Angola neste momento também, o MPLA, tem-se preocupado bastante, e este nosso presidente João Lourenço tem de facto tentado melhorar bastante as condições da mulher, e vai melhorar. Isto vai com o tempo e vamos melhorar. Dalva, pelo que estamos a ouvir aqui, as mulheres ainda enfrentam muitos problemas. Há políticas públicas suficientes para a inserção da mulher na vida pública? A problemática da mulher, eu se calhar vou abordá-la numa perspectiva do género, não é? Porque a igualdade continua a representar um desafio a nível das sociedades, não é? E sobretudo nas economias emergentes. E olhamos muito mais aqui para a região austral, não é? Não obstante o espaço conseguido em alguns países, estamos a falar tanto do Ruanda, que não é, que há um nível de igualdade de 51% de mulher e 49 homens. Temos também a África do Sul, a Namíbia, as Ilhas Maurícias, não é, que têm apresentado
um posicionamento bastante diferenciado comparativamente aos demais países. E como dizia, não obstante isso, continua sendo um desafio muito grande. E no nosso caso concreto, nós temos no PDN 1822 um conjunto de políticas para a promoção do género e empoderamento da mulher, não é? Muito interessante, porém a sua materialização continua sendo um problema. O que é que está a faltar para que haja maior materialização? As questões da mulher, Filomena, têm a ver com a consciencialização da sociedade e, sobretudo, dos homens, não é? É uma iniciativa que parte do movimento feminino, não é? E que hoje o que se procura não é e nunca mais será aquilo que nós chamamos a busca da nossa liberdade, mas nós queremos sim que se tomem atenção àquilo que é o nosso desempenho e a nossa contribuição econômica na sociedade. Agora, ter política nós temos, mas a verdade por aí é que quando nós olhamos para o nosso mosaico político, não é? As mulheres no setor privado têm uma representatividade. E deixa-me dizer aqui que a Nur Consulting e a Ingle Rose, são empresas de consultorias privadas, fizeram o ano passado um trabalho muito interessante sobre o género. E os dados preliminares mostravam que no setor privado 39% eram mulheres apenas, no setor público 36% e no governo 39%. Mas a verdade, porém, é que os dados publicados pelo Instituto, para o INE, não é? Nacional de Estatística, davam nota que em 2020 51% da população angolana era composta por mulheres. E hoje também olhamos para aquilo que é os indicadores do gabinete, da entidade responsável pela formação de quadros, que as mulheres, portanto, olhando para aquilo que é a preparação acadêmica, as mulheres têm mais preparação que os homens hoje, não é? Mas do ponto de vista de posicionamento, continua a existir um vazio. Portanto, o problema não está nas políticas públicas, o problema está na materialização de um conjunto de políticas previstas no PDN para que nós consigamos atingir os níveis que a própria SADC tem estabelecido. Não é? Se nós temos hoje, e disse muito bem a Lamberga, nós no Parlamento temos 56 mulheres que são do MPLA, depois temos da UNITA, depois temos da KCE, não é? Quer dizer, é um percentual ainda muito baixo. Nós temos hoje, a nível do governo, por exemplo, num total de 21 departamentos ministeriais, temos apenas 7 mulheres, não é? Temos, a nível da governação provincial, 18 províncias, temos apenas 4 governadoras. 18 províncias, temos 4 governadoras. E, não é? E temos, portanto, um número redutor de deputadas. Quer dizer, ainda continua a existir, tanto eu não sei se vou acertar naquilo. 65 deputadas no universo de 220. 65 deputadas com um universo de 220. Estamos a falar, quer dizer, num número bastante redutor, se a nossa realidade é aquela que é concreta. Questionou muito bem então se o debate, existe o debate. Existe o debate, mas numa dimensão redutora. Eu penso que é necessário que haja uma maior mobilização, não é? Porque o poder continua sendo dos homens, não é? Não obstante a preparação que nós temos, porque as mulheres hoje estão preparadas, nós temos muitas jovens preparadas e posicionadas para aquilo que deverão ser as oportunidades de trabalho, mas, no entanto, num concurso público em que há um homem e uma mulher, a prioridade continua sendo para o homem, não é? E isso verifica-se bastante, quer dizer, mesmo de forma subjetiva, as grandes oportunidades são dadas a homens. E nós pensamos que este debate é importante e eu acharia muito interessante termos aqui, se calhar, homens também para podermos discutir de forma, não é, holística esta problemática, porque na verdade nós temos políticas. Agora o desafio é, não é, a materialização dessas políticas, porque quando nós falamos do empoderamento da mulher, a grande tendência ou a narrativa é olhar para a mulher rural, não é? Não olhamos também para aquilo que é a nossa realidade, não é, a nível das urbanidades. E existe esta problemática do género e penso que deve ser profundamente debatido para que consigamos coletivamente encontrar soluções que a mulher
poderá se posicionar, não é, na sociedade. Apesar de tudo o que disse, Dalva, sente que de alguma forma houve avanços nessa luta para que a mulher enfrenta para obter ou para conseguir alguns dos seus direitos, ou mesmo os seus direitos na totalidade, não é? Sim, Filomena, o barômetro, do barômetro de desempenho da igualitário da mulher, da SADC, de 2018, dá nota que houve um retrocesso de 5 anos na perspectiva igualitária, não é? Entretanto, isto, e no nosso caso, não é, isso no contexto africano, isso quer dizer que os governos, não é, da região da SADC não estão a trabalhar, não é, para a concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável previsto, o número 5, que é a igualdade do género, não é? E penso que há um trabalho que já tem sido feito, levado a cabo pelo Executivo, há vários relatórios feitos em 2017, pelo MASFAMO e atualmente também, mas ainda assim persiste. Por que nós temos apenas 4 mulheres quando podíamos ter 9? Por que temos ainda 7 ministras quando podia ter sido 11 ou 10 mulheres? Quer dizer, este debate subjetivo e que muitas vezes é olhado de forma, se calhar a mulher é olhada de forma pejorativa, ou uma pessoa que não tem as mesmas capacidades ou as mesmas valências para poder enfrentar desafios diferentes, ainda prevalece. Há um fator que nós não podemos nos olvidar, é questões culturais, não é? Nós ainda temos questões culturais que vêm de alguma forma impregnar a mentalidade de alguns povos angolanos e que olham a mulher como naquele dizer, olha, por trás de um homem tem sempre uma grande mulher. A mulher é sempre colocada para trás. Quando é ao lado de um homem, porque, quer dizer, do ponto de vista daquilo que deverá ser a preparação, o posicionamento, a mulher deve ser vista como um ser que tem as mesmas capacidades, as mesmas valências para poder, portanto, ocupar ou fazer face à problemática social que eventualmente se coloca em determinados momentos da nossa vida. Esse posicionamento, esta fala de que ao lado, atrás de um grande homem, isso não é do meio rural, isso é mesmo machismo dos homens formados, dos doutores. Porque é que dizem que atrás de um grande homem está uma grande mulher, porque lá embaixo, no meio rural, ainda é diferente. Mas a Dalva disse também aqui umas coisas muito interessantes. Vamos imaginar que nós somos 52%, né? Significa dizer que os homens são 48%. Nós somos a maioria. Por que é que não mandamos? Por que não dirigimos? Muito bem, porque os homens são os detentores de poder, são os definidores de política. E, como também disse Antão, é que também nós, as mulheres, não combatemos as mulheres. Pois era isso que nós não acreditamos, se calhar, não identificamos o poder na outra mulher. Nós preferimos que seja um presidente, não uma presidente. Nós preferimos isso. É uma explicação que, enfim, não se consegue perceber na própria mulher. Quando há uma abordagem sobre mulheres, nós temos uma linguagem linda, uniforme, nós precisamos, e nós os homens, mas na prática isso não funciona. Na prática isto não funciona. Nós estamos num partido político. Somos a maioria, certo? Há eleições. Por que razão não há uma lista encabeçada por mulher? Que medo nós temos de tomar essa iniciativa? Porque para que se alcançar os órgãos de decisão, para se alcançar o poder, pelo menos em Angola, é via partido político. Então a nossa revolução tem que estar feita dentro dos nossos partidos políticos. É dentro dos nossos partidos que nós temos que ir trabalhando. Mesmo porque todos os partidos têm políticas lindas, como tem o PNDN, tem políticas lindas sobre mulheres. O país tem política bonita, tem tudo bem escrito, bem estruturado sobre a mulher. Mas não existe na prática. Porque nós também não fazemos por isso. Nós não fazemos por isso. Nós somos 52%. O que significa dizer que se as mulheres não fossem votar, certo? Se as mulheres não fossem votar, seriam os 48% dos homens a votar, haveria problemas sérios. Um partido só de mulheres, as mulheres só votam nas mulheres.
Angola estava perdida. Não existe no Quênia. Certo? Estava perdido. Então, o que é que falta para que nós que sabemos que que temos formação, que temos capacidade, temos as nossas debilidades, o que nos falta de facto para assumir, de facto, para chamar para nós este poder? Por isso é que eu disse, eu não tenho que conquistar nada a mulher precisa de oportunidade, mas ela precisa de se dar a própria oportunidade. Ela própria tem que se dar a oportunidade, tem que se acreditar. Porque, no fundo, as mulheres não se acreditam que conseguem dirigir, que conseguem mandar. Porque elas são a maioria e, se elas quisessem, elas teriam conseguido, elas conseguiriam. Esta é uma das visões. Mas também quero pegar ali naquele retrocesso de falar. Por exemplo, houve um retrocesso muito grande a considerar. Numa das conquistas das mulheres, que é a propósito do parto. Quando se começou, as mulheres tinham 90 dias. Que ela podia fazer 60 dias após o parto, 30 antes. Hoje, há uma dificuldade para que as mulheres consigam usufruir dos 90 dias. E quem o faz, quem consegue, tem prejuízos financeiros. A mulher vai para a licença de parto, como grande parte das instituições hoje tem subsídios, dá subsídios. As mulheres que vão para a licença de parto perdem os subsídios. Portanto, isso é grave, independente de qualquer coisa. Quando na Europa, hoje as mulheres vão para o parto têm subsídio de 6 meses, não é? Isto é grave. E os homens também podem ir para cá. A dama já me antecipou nisso. É grave porque, enquanto nas outras latitudes as mulheres têm subsídios, nós retiramos os subsídios numa altura em que ela mais precisa. Ela precisa de se alimentar melhor, porque ela está a amamentar. Ela precisa de mais utensílios, porque tem um bebê a trocar as fraldas, a trocar o não sei o quê, o limpa não sei das quantas. Tem tantas coisas e se retira o subsídio, porque foi para a licença de parto. O que é que está a acontecer? Já é uma condicionante para a contratação das mulheres, porque as mulheres vão ter bebês a uma determinada altura, então os homens preferem contratar os homens. É para quando elas estão, perdem esses direitos, alguma coisa está errada aqui. Isso não consta das políticas públicas. Nas políticas públicas, como diz bem a Delfa, já está. Está tudo lá bem escrito. Mas alguma coisa está nos executores. Não se escuta. Alguma coisa está nos executores. E é preciso que se aborde isso. E é preciso que as pessoas falem sobre isso. As próprias senhoras vítimas disso têm que abordar, têm que falar. Não pode haver medo. Eu vou falar e depois vão dizer que é o que disse. E depois eu vou ser punida, depois vai acontecer. Não tem que acontecer. Está explanado, é de lei. Mas quanto tempo ainda vamos ter de esperar para sentirmos de facto que estamos a conseguir, quando digo estamos, nós as mulheres, estamos a conseguir atingir as metas para as quais temos estado a lutar? Filomena, as discussões sobre o género, eu digo, olhando para a geografia global, não é? Sobretudo no Ocidente, as mulheres conseguiram atingir os níveis que atingiram porque o debate prevaleceu, não é? E até hoje se mantém o debate. Olha que no mundo hoje, o Ruanda é o país, não é, com um nível superior de igualdade no género. Mas aí, pegando na deixa da Lamberga, e a Filomena questionou por que as mulheres combatem, não é, as outras mulheres. Eu penso que é um caso de estudo. Porque se nós olharmos para a nossa história, nós tivemos mulheres guerreiras, não é? Gingambande foi uma grande mulher, combateu e teve o desempenho que a história hoje nos reporta, não é? Entretanto, mas eu penso existir aqui outros fatores, não é? Que estão associados, quer com a sociologia, como também a psicologia. Porque quando falo sociologia, eu falo mesmo do meio em que a mulher cresceu, não é? Porque é verdade que muitas de nós crescemos em lares desestruturados, eu digo desestruturados do ponto de vista da comunicação, em que os pais ou os mentores destas mulheres sempre olharam para estas pessoas de forma pejorativa. Sempre vem numa mulher algum defeito para poder criticar, não é? Não crescemos com a cultura, por exemplo, da criança crescer e enaltecê-la como se faz. Olha, tu nasceste para brilhar. Esta
é o tema que a primeira-dama usa naquilo que Nascer livre para brilhar. Nascer livre para brilhar. O nascer livre, há um pano de fundo muito forte, não é, por detrás desta frase. Porque nascer livre para brilhar, que é um termo que é utilizado bastante, tem muito a ver também com aquilo que deverá ser a formatação da mente da criança. Tu podes tudo, tu és linda, tu és o futuro, tu podes ser aquilo que tu queres. Quer dizer, e isto ajuda a autoestima e a rapariga cresce, ou o ser humano cresce confiante de si mesmo. E em muitos lares, e que eu chamei de distorcidos, as raparigas cresceram olhando a outra mulher de forma pejorativa, e foram, portanto, alimentando-se com esta mentalidade. E a gente vê nos nossos locais de emprego, nos nossos lugares de trabalho, muitas vezes o teu chefe é a tua chefe que mais te combate, por exemplo. Quer dizer, não te conhece ou lida contigo de forma técnica, mas olha para ti e não gosta. Não te conhece, não gosta de si. Quer dizer, e quando há prioridades, não prioriza a mulher, vai buscar o pior dos rapazes, por exemplo, que não tem uma preparação técnica boa, que não conhece aquilo que são os procedimentos administrativos. Quer dizer, é a primeira a te combater. Quer dizer, e tudo isso, ao invés de olharmos numa perspectiva isolada, temos que procurar, se calhar, estudar, como dizia inicialmente, estudar este fenômeno. Por que que muitas de nós temos esse tipo de comportamento? Por que que nós somos as primeiras a afundar a própria mulher? Por que que não olhamos numa perspectiva de senioridade? Por que que não há estes clubes nas universidades em que as raparigas criam clubes que é daquilo de sonoridade diferente? Pois, por que que não se cria isso? Porque tudo isso faz parte de uma cultura que vem galvanizar as mulheres para um objetivo que é, calhar, o nosso posicionamento na sociedade. Não, nós crescemos, quer dizer, sem associar o fator guerra, não é verdade? A pobreza, a fome, todos esses elementos que concorrem para a nossa afirmação como pessoa, mas também a questão do nosso lar, o meio em que nós crescemos, estivemos inseridos, desempenha um papel preponderante naquilo que é a nossa personalidade hoje. Então, e ali eu penso que, se fizermos um estudo aprofundado, poderemos compreender que muitas de nós somos hoje aquilo que fomos ontem. Aquilo que nossos pais, não é, incutiram em nós, ou aquilo que a gente viu na nossa formatação, não conseguimos capitular e nos mantemos pensando que o nosso ser é assim porque somos assim. E, entretanto, não conseguimos vislumbrar uma perspectiva melhor de vida, olhando o nosso futuro de forma aberta, destemida e com mente forte, e querer vencer, mas vencer no conjunto, no todo, não é? Junto. Liberdade também, que a mulher não tem liberdade. Sim, mas não podemos falar das mulheres sem tocar no aspecto violência contra a mulher. Isso é um problema grave em Angola, em todo o mundo, não é? Não é só cá no nosso país, é em todo o mundo. Há muita violência doméstica, muita falta de respeito pela mulher, Nós assistimos, muito álcool, há muito álcool nas famílias. Eu acho que não é só o álcool, então. Eu acho que não é o álcool. É também a formação do homem. Sim. É a formação. Está na educação que ele teve. Porque ele também já viu os pais fazerem. Não é? Porque, como sabem, nós, por exemplo, se olharmos para as nossas avós e bisavós, elas mantinham casamentos de 30 a 50 anos, não é? Porque não se podiam separar. Porque era vergonhoso separarem-se. Hoje não. Hoje a mulher já se pode libertar do casamento, mas sabemos muito bem que havia mulheres que viviam anos e anos ao lado de um homem que a violava, até violava, batia-lhe um horror. Sim, eu penso que um dos fatores, e mediante o estudo que eu estive a ler, publicado pelo Mais Fama em 2017, 16, se não me falha, um dos fatores na nossa sociedade que resultam na violência, em que a mulher aceita a violência, tem a ver com questões materiais, não é? Também. A mulher, até há pouco tempo... Ela suporta porque não tem como se manter, não tem recursos, não tem capacidade de manutenção familiar. O homem ainda é o provedor da família, logo ela sujeita-se a estas situações. Exatamente. Para poder manter, não é, o status quo.
não é? Há um rompimento matrimonial, há uma crítica tanto da família, não é? E para além daquilo que são os valores consuetudinários, não é? Os valores tradicionais, que também têm muito a ver nesta problemática. E ali é que a política do empoderamento deve funcionar. Porque há aqui em muitos círculos que entendem o empoderamento como é só ter dinheiro, ser empresária, ser independente, Não é. mas é uma questão de consciencialização, o despertar da consciência para aquilo que efetivamente são aquilo que tu és e os teus direitos, não é? Em que a mulher deve ser ensinada, e neste caso, claro, falando da mulher rural, deve aprender que ela é livre, não é obrigada a se casar, que ela deve manter a família, mas sem abusos, com respeito. Quer dizer, há aqui um conjunto de ações que o órgão responsável pela promoção da família e da mulher deve continuar a aprofundar, não é? com as comunidades, sobretudo rurais, que ali se registram. Nós acompanhamos na televisão, não é? Abusos sistemáticos, mortes, pais que matam os filhos. Aconteceu em Benguela, um pai matou seus 4 filhos, matou a filha, o pai violentou a filha. Quer dizer, há um conjunto de abusos que a mulher e as meninas estão sujeitas diariamente, e muitas delas porque têm vergonha, vão ser acusadas porque não pode falar, porque não têm condições de ir para a casa da tia não quer, não tem condições. Quer dizer, é um problema muito grande contra as mulheres. E quando falamos inicialmente sobre a necessidade de materialização das políticas voltadas à promoção do género e empoderamento da mulher, é mesmo neste domínio. Está muito associado com a formação e a capacitação da mulher. E o Mais Fama tem que falar mais para a mulher, com mais debates para a mulher, olhar muito mais para fora do que para dentro, de forma a que a mulher, a jovem mulher, mãe, tenha consciência que eu fui violentada, quer física, psicologicamente, mas eu não sou essa violência. Eu continuo tendo capacidade de poder me mobilizar de um espaço para o outro, que consigo alcançar aquilo que penso que eu devo ser na vida, não é? Eu penso que ali este trabalho ainda deve ser feito para que a mulher no seu todo consiga naturalmente atingir. Mas Temos também que... as igrejas também devem fazer. As igrejas também devem fazer esse trabalho. A comunicação social também faz, e já o faz, não é? Porque grande parte das mulheres hoje, muitas das vezes não vão à polícia, vão para os órgãos de comunicação, onde de facto elas narram as suas dificuldades. E também quando vão para o hospital, se for violência doméstica, o hospital chama logo a polícia. Pois é. Então, de facto é uma questão de consciência. As mulheres têm que se libertar e têm que gritar. Mas nós temos casos ainda, Filomena, quando há uma violência no casal e a mulher vai se queixar, e acontece com nossos trabalhadores domésticos, vai se queixar, a polícia diz que o problema de casal não me meto. Ainda temos esses casos. Há muitos casos. Então, este problema, não é, e deixa aqui reafirmar, não é só por Mais Fama, é transversal para os órgãos também que concorrem para a concretização deste desiderato, não é? É preciso também que haja a mesma mobilização que é dos órgãos de proteção civil, do próprio Mais Fama e tantos outros, para garantir que esses problemas que ainda enfrentamos hoje, não é? Quer a nível das zonas urbanas como das zonas rurais, não é? Nós possamos efetivamente ultrapassar. Dalva, nós temos mais temas para analisar. Atrasou-se um bocadinho. Mas eu ia colocar aqui uma questão, José. Da mulher. Eu ia levantar aqui uma questão. Falou-se tanto da violência contra a mulher, mas as mulheres também agora, portanto, violentam os homens, quer física, quer moralmente. O que é que pensam disso? Já agora. A Suzete até respondeu bem. Sim, Suzete. É verdade, é verdade. Já há muito tempo, não é de agora. Sempre houve violência para um lado e para o outro. Sim. Há homens que são altamente explorados pelas mulheres, porque são fracos. Sabe, da mesma maneira também que os homens... Exatamente. Da mesma maneira... Você está dito, da mesma maneira que os homens agridem as mulheres... As mulheres também agridem os homens. Só que em proporção muito menor. Muito menor. Mas acontece. Sim, Dalva. Já mesmo para irmos para outro tema. Sim. E o triste neste processo, já falamos cá noutras alturas, é que a violência contra os homens
continua sendo um tabu na sociedade. Porque o homem vai para a polícia queixar-se de ter sido abusado física da mulher. Não, há logo aí desencadeia-se uma ação de bullying contra o homem, não é? Mas violência é violência. Em pequena escala ou em maior escala, a violência é violência. E a sociedade deve repudiar todos os atos de violência que são infringidos ao género. Eu não falo de género, eu falo do homem e da mulher, não é? Coitado. Mas a sociedade repudia muito mais quando a mulher agride o homem do que o contrário. Por contrário, parece-me ser normal. Por isso é que a polícia diz, em caso de marido e mulher eu não me meto. Mas ao contrário, a polícia fica zangado. O homem vai queixar-se, ele fica zangado. Ele é capaz de bater na mulher ou mandar a mulher já para a cela, por ter batido no homem ou por ter agredido no homem. E também há aqui um ponto que nós não focamos, rapidamente, que é o tráfico das mulheres e o tráfico dos órgãos, que estatisticamente são mais as mulheres que são raptadas para lhes retirarem os órgãos e serem vendidos. São as mulheres e as crianças. Aqui em África é muito mais a mulher e a criança. Bom, há muito o que dizer sobre a mulher. Esse assunto não se esgota aqui. Teremos outras oportunidades para falar de nós. Vamos agora avançar com a informação de que o Colégio Presidencial da Casa CE suspendeu hoje, portanto, o Bloco Democrático das funções presididas ou das funções presidido por Justino Pinto de Andrade. A suspensão acontece depois de Pinto de Andrade ter participado numa reunião no dia 10, quarta-feira, com líderes da UNITA, de Alberto Costa Júnior, e da formação política para já, Abel Chivucovuco. Dalva, está assim anunciada uma crise política na Casa CE? Filomena, eu penso que esta problemática que hoje a Casa CE vive, não é? Era expectável. A Casa começou com a saída do presidente fundador, Abel Chivucovuco, depois saiu, e com ele alguns dos seus líderes fortes também, depois o general Mial, e agora é o presidente do Bloco Democrático, o Dr. Justino, a querer manter a articulação com a UNITA. Em primeiro lugar, eu penso que a Casa, enquanto coligação política, não é? E olhando para os estatutos, atingiu o seu objetivo, não é? Era de tornar-se mais democrática, é alcançar o poder. Não foi a presidência, mas conseguiu um assento considerável no Parlamento, atingiu. E em segundo lugar, e olhando numa dimensão jurídica, eu penso que a tônica que os líderes políticos desta coligação têm passado é que a Casa é uma coligação que surge da fusão de partidos políticos, não é? É que ela impregnou-se com os outros partidos. Não. É uma coligação, cada partido é uma entidade jurídica própria. Tem os estatutos próprios, não é? Tem os seus objetivos e visões próprias e atuam dentro de uma plataforma. E nesta perspectiva, olhando para o contexto político, os partidos que fazem parte desta coligação são livres, não é? Salvo alguma disposição legal estatutária que viole, não, ou que limite, perdão, aquilo que é a atuação dos partidos políticos. Eles são livres de manter a abordagem com quem eles pensam e devem estar, porque temos que reconhecer que a Casa não está muito bem. Não é? Não está muito bem, e o Bloco Democrático, enquanto partido, tem o seu eleitorado sólido, e ele pode, dependendo daquilo que é a dinâmica política do país, eles buscarem alternativas, estabelecerem coligações, estabelecerem parceria com os demais partidos, não é? Eles têm essa liberdade, porque a Casa é composta por outros partidos. Mas, do ponto de vista político, isto é um sinal de que a Casa está mesmo a pegar fogo, não é? Está a pegar fogo, a Casa não está muito bem e sinaliza
que poderemos assistir, não é, uma casa com pouca capacidade de concorrer para as eleições de 2022, porque o ano está a começar, vamos ao final do ano, outros partidos poderão sair da Casa CE. Porque o Bloco Democrático era um dos partidos fortes que fez parte da coligação. Para mim, esta plataforma política eleitoral, como eles dizem no seu estatuto, eleitoral, atingiu o seu objetivo e poderá se decompor, não é, com esta saída deste partido. Quer dizer, vamos assistir, portanto, gradualmente a sua decomposição se os líderes atuais não mudarem de estratégia. Mas o Bloco Democrático foi apenas suspenso, Dalva. Quando já se mantém este nível de abordagem pública, não é? Porque o que normalmente se faz politicamente é procurar manter essa articulação de forma sigilosa. Quando o Bloco Democrático, na figura do seu presidente, mantém esta articulação de forma aberta e transparente, não é? Então, isto é dá um sinal, não é, para a direção da casa que a qualquer instante nós podemos romper, porque ele está suspenso, mas ele pode sair. Eu estive a apreciar o estatuto da Casa CE e não encontrei nenhuma disposição legal que limitasse o Bloco Democrático em estabelecer articulação com outros partidos. Salvo melhor opinião. Eu estive a apreciar e não encontrei. Portanto, vamos aguardar, não é? E vamos acompanhar. A verdade, porém, é que a casa está com problemas e que as projeções que eu faço até o final do ano poderemos ter mais surpresas. Pois, portanto, o presidente da coligação, Manuel Fernandes, disse que o Bloco Democrático tem que deixar bem vincado publicamente a sua posição. O que é que acha, José? O que é que entende? Mas eu acho que a posição do Dr. Justino vinca bem a posição do Bloco Democrático, não é? O Bloco Democrático fez jus, de facto, ao que o Estatuto da Casa, em princípio, diz, não proíbe os partidos, e como diz bem a Dalva, aquilo não é uma fusão de partidos, é uma coligação eleitoralista e que já cumpriu a sua função, e que acho que eles só se mantiveram juntos para tentar as próximas eleições. Se calhar até daria um certo jeito. Mas pelo andar da carruagem, as coisas não vão bem com a casa. E quando não vão bem com a casa, significa dizer que não vai bem com a oposição. Há um problema muito sério. Foi uma estratégia, para mim, importante, a estratégia da criação da casa, porque deu uma lufada, deu alguma esperança que a oposição em Angola tivesse a caminhar, que a oposição não se resumia apenas à UNITA. A UNITA é a FNLA, mas que havia uma outra força. Tanto é que a casa passou pela FNLA. Ocupou o terceiro lugar, que historicamente seria da FNLA. Quando a casa, que hoje é a terceira força política, começa de facto a regredir, começa a ter problemas sérios na sua estrutura central, porque o Dr. Justino Pinto da Andrade é um dos vice-presidentes da casa. Já se perderam 2 presidentes, já houve substituição de 2 presidentes em menos de 2 anos. Se não estou em erro, em menos de 2 anos. Estamos a 1 ano, para não dizer, a dias das eleições. Estamos entrando num período já de pré-campanha eleitoral. A oposição unida na casa começa a decompor-se, é um sinal de fracasso da própria oposição. E acredito, aí estou com a Dalva, que os líderes da casa deveriam, de facto, ser um bocadinho mais estrategas, ter um bocadinho mais de jogo de cintura, ao invés de virem já a público mostrar as suas debilidades. Porque isso é demonstrar as debilidades ao adversário. Primeiro perde, de uma brincadeira, perderam o presidente fundador. Numa outra coisinha, sem grandes explicações, perderam o general Miau. E agora estão com o senhor Manuel Fernandes, não é? E seu vice, que acho que já vem juntos do Pajoca, já tem assim uma tradiçãozinha. Então, e a casa começa a demonstrar também que está a cair. Esta coligação eleitoralista, não sei se estará preparada para as eleições de 2022. Portanto, nós estamos a dar espaço, ou seja, a oposição está a dar espaço para que o MPLA ganhe
todo o território. Porque o MPLA se vai apresentar, né, o MPLA, no caso o MPLA, se calhar, e a UNITA, se vão apresentar como, de facto, as verdadeiras forças políticas e bem estruturadas. MPLA, UNITA e FNLA, os tradicionais. MPLA, UNITA e FNLA com as suas debilidades. Mas dentro das suas debilidades, não teve ainda estes desaires todos, que eu prefiro chamar isso de desaires, que tem a casa, que parecia muito mais bem estruturada, que se apresentou muito mais forte nas eleições de 2017, e que em 2022 não vai conseguir. Não vai conseguir. Bom, suspeito que pronto... Desculpa, lembrei disso, que o MPLA com as suas debilidades. Não, A FNLA também. Ela é MPLA, até com a faca e o queijo. Sim. Suspeito que esta conversa entre o Para Já Servir Angola, a UNITA e o Bloco Democrático, não é? Desenhem estratégias também eleitoralistas, possam de braços dados partir para algum outro projeto, não é? Não sei, e que acabaria por enfraquecer a casa e tirar de facto o terceiro lugar a casa CE, porque perder o Bloco Democrático na coligação é muito forte, porque o Bloco Democrático é de facto um partido com algum peso ou com muito peso dentro da casa CE. Suzete, que implicações isso poderá ter dentro da casa CE? Sabe que a casa quando uma casa é construída com maus alicerces, mais dia menos dia cai, não é? E estamos aqui perante uma realidade, que é a diferença que há entre o MPLA. O MPLA é um partido com alicerces, bem estruturado, por isso é que nós ganhamos as eleições. Isto é mais uma prova. Isto é um partido que a casa está-se a desmoronar. Há um tremor de terra e não aguenta, porque a estrutura é fraca, não é? Então, eu surpreendeu-me um bocado, de facto, do Dr. Justino Pinto Andrade, que é uma pessoa de quem eu gosto muito e que tenho muito respeito, porque é um homem sensato, é um homem que faz parte da nossa história, tem um percurso muito sério, tomou a opção de sair e pronto, e agora fiquei surpreendida quando vi junto de duas pessoas que ele combateu há uns anos atrás, né? Quando ele estava no nosso partido. Mas são opções dele. E não acredito que o Dr. Justino tenha ido para aquela conferência com aqueles senhores sem saber o que estava a fazer, porque ele é um homem de consciência. Portanto, não vejo isso. O que eu vejo é que, de facto, a oposição, uma vez mais, é frágil. Eles tentaram, durante algum tempo, dizer que o MPLA estava dividido, tentaram dividi-lo com eduardistas, lourencistas, aquela confusão toda. De tentar demonstrar que o nosso partido estava a desmoronar-se. E, afinal, eles é que estão fracos, eles é que não têm estrutura. Esta é a realidade, não vou dizer outra coisa que senão a realidade. E nós vamos ganhar as eleições, porque não temos uma oposição capaz. Bom, vamos assim para um breve intervalo. Quando voltarmos temos mais assuntos a analisar ainda esta noite. Quando consigo aí desse lado, até já. Uma vez mais, o nosso muito boa noite. Estamos na segunda parte do Política no Feminino e vamos passar a analisar então mais um assunto que de resto fez manchete ao longo da semana. O Presidente da República mudou o governador da província da Huila, Luís Nunes, para o mesmo cargo na província de Benguela e nomeou para o seu lugar Nuno Dala. Ao mesmo tempo, João Lourenço exonerou Rui Falcão da governação de Benguela, 3 semanas após ter efetuado uma visita àquela província. Começo por si, Dalva. Acha que foi uma boa aposta? Eu acho que sim, pelos feitos enquanto governador da província da Huila.
Os dados nos reportam que mudou do ponto de vista físico o paradigma da província e estou certa que fará um bom ou melhor, um igual ou melhor trabalho na província de Benguela. Enquanto governador deu mostras de ter sido um homem comprometido com as causas da sua província, não é? E olhamos também o fato de ter uma vasta experiência no domínio empresarial e todos estes fatores poderão ter contribuído para que o seu desempenho a nível da província da Huila, não é, tivesse o resultado que teve. Agora, estar em Benguela, é de fato que Benguela é uma província especial, não é? E que governar Benguela é com as pessoas. E ele prometeu, quando falo pessoas, falo com a classe empresarial, com a sociedade civil, e ele comprometeu-se, não é, trabalhar com a classe empresarial. Esta é a classe que tem que desempenhar o real papel. Mas este papel na economia só é possível se as políticas públicas, os gestores públicos, efetivamente concretizem aquilo que deverá ser, não é, o papel da classe empresarial. E se na província da Huila teve o resultado que teve, portanto, Benguela não será diferente. E eu, particularmente, estou bastante satisfeita. E Benguela, na verdade, precisa... é tua terra. Eu sou da província de Benguela, do município de Lobito, e, na verdade, precisamos de uma nova roupagem. E os nossos empresários da província precisam de trabalhar com um governador que abraça os seus. E foi o que nos pode mostrar na província da Huila, e Benguela vai voltar a ter gradualmente, portanto, aquele olhar, aquele brilho que lhe é característico. E há aqui um dado que eu acho ser interessante, portanto, a Huila, no relatório do PIM, a província da Huila apresentou um total de 142 projetos elegíveis, dos quais 138 ainda estão em execução. Isso faz de Luís Nunes um governador diferente, Josefa? Faz, se calhar, ligeiramente diferente, mas dizer que acima de tudo, a já disse, ele brilhou na terra dele, é na terra dele e é empresário. Os cargos de nomeação são cargos de confiança política. O presidente deu nota positiva ao trabalho desempenhado pelo governador Luís Nunes na Huila, ganhou confiança, conquistou. Portanto, ele é uma pessoa que, em termos políticos, nós não o conhecíamos, não o conhecíamos, mas, entretanto, em termos empresariais, ele já tinha muito boas referências na província. Isso terá facilitado Isso facilitou, então. E isso para dizer o seguinte, em termos empresariais, como ele conhecia a província, com a chegada do PIM, ele teve a possibilidade de executar ou de realizar muitas coisas de que a província precisava. Daí, ao apresentar os projetos e a serem logo eleitos cerca de 100 e tal projetos, portanto, vamos executar. Porque o PIM tinha algum dinheiro disponível desde que os projetos fossem, de facto, aprovados. E ele aproveitou, soube, de facto, aproveitar, porque depois já vamos falar sobre isso em outro ponto, soube, de facto, aproveitar o que lhe foi colocado à mão e fez, então, as maravilhas que o levou a ganhar esta nota positiva do presidente e confiá-lo, então, à província de Benguela. Benguela, prontos, vai viver um novo momento. Benguela teve, de facto, bons momentos e maus. Também não vamos crucificar completamente o governador Rui Falcão, embora ele não tenha conseguido fazer a Califórnia, de facto. Mas, entretanto, Benguela, o maior problema para mim do governador Rui Falcão está na falta, ou na falta de um bocadinho ali de sensibilidade naquela governação aberta, que é a governação que
que o empresário Luís Nunes nos vem propor. Portanto, é governar abertamente. Ele diz que sozinho ninguém faz nada. Então, ele vai fazer, ele quer contar com toda a massa, com todos, com empresários, com sociedade civil, com ministra de Alfa, com todo mundo para poder realizar Benguela. Só assim ele vai conseguir realizar Benguela e, de facto, se ele encontrar o apoio que ele encontrou, que ele teve na terra dele, se ele encontrar as aberturas, se ele ter à disposição todos os pares na província de Benguela, ele vai sim conseguir realizar, fazer os mesmos feitos, ou ter os mesmos feitos que teve em Benguela. Quanto ao novo governador da Huila, o engenheiro Nuno... Acredita que vai conseguir dar sequência, pelo menos, ao trabalho que Luís Nunes deixou? Eu conheço o engenheiro Nuno, de facto, já há algum tempo. O engenheiro Nuno vem já daqueles cargos de diretor provincial da Geologia e Minas, diretor provincial das obras, ele é engenheiro de profissão. E depois vice-governador para a área técnica, 1, 2, 3, já há algum tempo. Portanto, ele fez parceria agora com o governador Luís Nunes. Já teve com outros governadores, mas fez parceria com este governador. E ambos conseguiram um alcance. Portanto, se ele era vice para a área técnica, então a execução do PIM tem a ver com o GEP, né, e com as áreas técnicas dos governos provinciais. Significa dizer que ele também estava incluso na concretização dos projetos do PIM. Então, o chegar lá, o conseguir manter a pedalada do governador Luís Nunes acho que é ligeiramente fácil, é previsível, porque ele está dentro do processo. Não tem muito o que fugir, e também não é aquilo, ele vai seguir fielmente. Não vai seguir fielmente. Ele fez parte deste projeto. Então, é dar sequência a este projeto. É, de facto, uma pessoa jovem, mas uma pessoa que trabalha no governo da Huila, na província da Huila e nas áreas técnicas há já algum tempo. E elegeu como bandeira um projeto muito importante, a eletrificação por barragem da província. É um grande desafio. Mas é a eletrificação que te traz o desenvolvimento. Sem eletrificação você não tem indústria, porque de facto é terrível nós tentarmos desenvolver a indústria com a luz alternativa. É uma coisa que me faz rir. As bombas no interior, a bomba vende combustível, mas vive de combustível. Ou seja, o ganho que o concessionário de Sonangol ou de qualquer outra companhia tem na bomba é o que ele investe no combustível que abastece o gerador para poder vender. Então, é necessário eletrificar o país. E eu fiquei, de facto, feliz com a eleição do projeto de eletrificação da província da Huila como bandeira, porque tudo o resto é dar seguimento. E, de facto, auguro êxitos, quer para o governador Luís Nunes, quer para o engenheiro Nuno, nesta nova gestão. Suzete, acredita que com este sucesso todo que teve Luís Nunes na província da Huila, aliás, os huilanos não estão nada satisfeitos com essa saída do Luís Nunes da província da Huila. Acredita que ele poderá ter, isso é meio caminho, quanto baste para que ele tenha também o mesmo sucesso em Benguela, com todas as dificuldades que ele poderá aí encontrar? É sim, Filomena. O Luís Nunes, quando foi nomeado, o Presidente foi altamente criticado por ter nomeado um empresário para governador do Huila. E então ele provou que, de facto, como empresário, conseguiu governar e os resultados estão aí, estão à vista. Fez um excelente trabalho. E ele foi empresário na Huila e vai ser em Benguela, como será em Cabinda, em qualquer província para onde ele for, porque ele é um homem focado. Portanto, ele tem objetivos. Mas o facto dele conhecer bem a província da Huila não terá também facilitado? Ele não vai encontrar a mesma facilidade em Benguela, por exemplo. Mas vai criar. E é uma coisa que eu penso que ele vai buscar também, é muito investimento para Benguela. Porque Benguela é uma província sedutora para investimento. Também até investimento estrangeiro. E com a capacidade que ele tem, e o Presidente estrategicamente escolheu muito bem o engenheiro Luís Nunes para Benguela, porque Benguela é uma província estratégica. É uma província importante, muito importante. E eu estou convencida que a população
de Benguela vai apoiar o novo governador, porque não tem razão nenhuma para não apoiar. E ele, quando começar a trabalhar, vamos ver, e estou convencida que esta decisão do Sr. Presidente da República foi uma decisão pensada, analisada e sabe quem está lá a meter. Dalva, como sai, sim. Como sai Rui Falcão de Benguela? Sai como entrou ou terá deixado um bom legado em Benguela? Filomena, eu, não obstante ser Benguela, portanto, não acompanhei e não acompanho milimetricamente aquilo que é o desempenho, não é, da implementação das políticas a nível local do governo provincial de Benguela. Mas se olharmos para aquilo que foi o desempenho na implementação de projetos, vamos a falar, nem vamos entrar para não falar especificamente dos projetos, vamos falar dos programas integrados de intervenção aos municípios, o PIME, não é? Vamos falar também de combate à pobreza. Benguela não teve uma performance muito boa, não é? E depois eram os conflitos também com os empresários de Benguela. Sabe que Benguela, os nossos empresários são especiais, não é? Tem uma forma de agir e perceber muito particular, que é muito importante que os governantes tenham esta articulação com a classe empresarial e a sociedade civil. Entretanto... Terá sido inflexível em muitos assuntos? Isso seria tocar no caráter dele, não é? Eu não preciso não fazer tanto a apreciação do caráter porque não conheço. Mas em termos de governação? Sim, eu tenho estado muitas vezes em Benguela, sempre que posso, não é? E Benguela não está muito bem, não é? E o que se lamentou, que o governador muitas vezes lamentou, é o fato de não ter recursos para materializar as políticas locais, mas as cotas financeiras são atribuídas no limite daquilo que são as necessidades de recursos que as províncias vão apresentando. Portanto, pode existir outras questões subjetivas. Nós não conhecemos, nunca ficou claro quais são as razões que levam o presidente a nomear alguém e tampouco a exonerar. Eu não conheço, não é? Tudo fica no subjetivismo, talvez por isso, por aquilo, mas não sei o que aconteceu, mas o que posso dizer é que Benguela enfrenta momentos muito desafiantes do ponto de vista social, muito lixo, há focos na energia, há um desencontro entre os empresários, há um conjunto de situações. Eu não sei qual deles esteve na base, mas o que posso dizer, que disse inicialmente, reitero, é que a aposta do Presidente da República, ao indicar o governador Nunes, foi muito bem. Nós, como disse a Lambert, auguramos, não é, que as suas ações, tanto políticas, não é, se concretizem de forma positiva na província de Benguela. Josefa, consegue aqui dizer mais ou menos, na sua perspectiva, o que terá acontecido para ditar esse desfecho, portanto, para que Rui Falcão fosse exonerado da província de Benguela? Também não. Eu acho que, pronto, perdeu a confiança. Como são cargos de confiança, o Presidente nomeia porque acredita que lhe podem representar, desenvolver isso que está estatuído ou que está planificado. E quando as coisas não acontecem, então acredito que ele mexe nas peças. Dizer taxativamente que é por isso, como diz a Dalva, não consigo. E depois, outras coisas seriam, de facto, mexer no caráter da pessoa. E acho que não é de bom tom, não é? Porque, de facto, olhando assim, sem querer, o governador, o ex-governador de Benguela, teve alguns casos. Teve casos com jornalistas, aquela história da tua roupa não é igual àquela, não é, aqueles bens problemas meios assim. Então, isso tem muito a ver com... Foi implacável quanto à questão do ex-governador, recentemente exonerado. Pronto, também. Mas isso tem muito a ver com o caráter dele, como diz. Então, seria entrar muito no caráter dele. Eu prefiro acreditar, prefiro ficar... Ter confiança. Que, pronto, houve perda de confiança, não concretizou o que se esperava e então chegou a hora de mexer nas pedras e mexeu-se nas pedras. Eu acho que eu prefiro ficar por aí. E acreditam que poderá haver mais exonerações a breve trecho?
Sim, Filó, é uma prerrogativa Exonerar e constitucional. nomear é um ato É normal. uma prerrogativa do Presidente da República, não é? Uma prerrogativa constitucional. O Presidente pode sempre, quando achar necessário, alterar as peças dos seus xadrez. auxiliares, não é? E as pessoas que são nomeadas em sede... Mas isso terá já a ver, o Presidente já estará a preparar, portanto, as futuras eleições, as eleições de 2022, terá também alguma coisa ligada a isso ou não? Não, porque as estratégias terá alguma estratégia? As estratégias também? eleitorais são questões muito implícitas do ponto de vista político, não se dá a conhecer, não é? Exato. É claro, há um conclave muito forte, que é o Birro Político do MPLA, não é? E o presidente, João Lourenço, é o presidente do partido, que toma as decisões daquilo que deverá ser os destinos políticos, não é? Face aos seus interesses. Está a mexer as peças, não está. Nós podemos, a qualquer instante, podemos assistir à alteração do quadro do Poder Executivo. Portanto, vamos acompanhar a trajetória política, não é? Aquilo que o Presidente poderá eventualmente pensar, não é? Como Presidente da República, como Presidente do partido e movimentar, não é? Ou alterar aquilo que deverá ser o pessoal auxiliar, não é? Mas, Filomena, eu acredito, ainda que seja a estratégia eleitoral, as pessoas quando vão partir, vão uma corrida, têm que se preparar. Pois. Então, se é necessário, eu preciso de ganhar confiança da população. Eu tenho promessas eleitoralistas, tenho promessa que eu trago de 2017 e que não estou a cumprir. Durante a campanha vai ser cobrado. Então, se for necessário mexer em algumas peças para que o seu partido, para que o Presidente da República some votos ou consiga regimentar mais eleitores, ele vai ter mesmo que mexer. Mas é verdade, e é assim, o MPLA é o MPLA. Se o MPLA não dá o pontapé de saída, se o MPLA não se mexe, o MPLA está perdido. O MPLA tem que fazer, porque se não faz, a oposição cobra, certo? E a oposição cobra de como? Mexendo, né? Mexendo, fez, não fez, não fez. E por qualquer palha aparecem grandes confusões. Então, se for a estratégia eleitoralista, olha que está a sair muito bem. Olha que está, porque aposta no empresário Nunes, antes contestado, como disse bem a Suzete, não só pelos militantes do MPLA, ou pela população, mesmo pela própria oposição. Então, pelos vistos, ela apostou direito. Neste Foi caso uma grande posição. do Luís Nunes, o velho ditado de que santos de casa não fazem milagres não se aplica, não se ajustou. É verdade. No caso dele, por acaso, não se ajustou. Portanto, eu acho que se forem posições eleitoralistas, olha que está-se a sair muito bem. Ela vai fazer um excelente trabalho em Benguela. Sim, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Pronto, então vamos para o próximo tema desta noite. A Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, anunciou em Luanda terem sido detectados em Angola casos das variantes sul-africana e inglesa em passageiros provenientes do exterior. Segundo a Ministra, trata-se de 7 casos da variante sul-africana, 6 da inglesa e 4 ainda em estudo. Sílvia Lutucuta disse ainda tratar-se de amostras pré-desembarque recolhidas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro em passageiros chegados ao país no período de janeiro a março deste ano. Suzete, começo por si. Apesar das medidas de biossegurança, seria inevitável que as novas variantes do SARS-CoV-2 chegassem ao país? É inevitável, aconteceu nos outros países, porque não o nosso também. Agora, nós temos é que ter muito cuidado, portanto. E eu vejo muita falta de cuidado na rua, porque sai muito. Ainda no outro dia fui ao mercado 30 e até fazer umas compras e vim-me embora, porque fiquei assustada com a falta de cuidado do povo. Penso que se deveria fazer uma campanha maior para sensibilizar e preocupar as pessoas, porque as pessoas não têm cuidado, não há muito cuidado, é muito perigoso o que se passa. Josefa, o que é que falhou?
há um abrandamento das medidas de biossegurança, as pessoas não estão a cumprir. O que é que acha que terá falhado? Não, no surgimento desta nova, das novas variantes, não foi tanto falhar, porque elas vieram mesmo de fora. Embora também a ministra tenha dito que há um caso que não tem relação com viagens, ou pois, sei lá, mas que também que está em estudo, mas que surgiu aqui. Não se sabe bem a explicação, mas que surgiu aqui. É verdade que, como disse a Suzete, nós temos problemas sérios em respeitar algumas medidas. E as medidas de biossegurança, pior. E um alerta aqui que a ministra deixou bem claro. Estas novas variantes são agressivas demais e atacam muito a juventude. E que me desculpem os jovens, mas os jovens são também a faixa etária que mais desrespeita as medidas de biossegurança. Hoje por hoje, o uso da máscara parece-me que desapareceu. É normal ver muita gente na rua sem máscara ou com a máscara no queixo. Há um tempo ainda era no queixo, agora vê-se mesmo sem máscara, completamente sem máscara. Isto é perigoso. Estamos com os números estão a baixar, o Covid está a desaparecer. Por quê? Porque os números estão a baixar. Quem disse? Hoje os números, por exemplo, já foram bem mais altos do que 60. Exatamente, 60. E a mim o que me preocupa mais é o número de mortes. Nós temos quase todos os dias mortes. Um dia que não temos, dia seguinte temos 2. Nós temos muita morte, muita morte. Temos sorte de ser poucos. Ok? Temos muita morte no pouco número que nós temos. Então é muito para o pouco número que nós temos. O que é preciso de facto? Que se respeitem as medidas de biossegurança. Agora, com o relaxamento das medidas, com este relaxamento das medidas, em que, de facto, apenas o ensino pré-primário não arranca no dia 15, mas, entretanto, temos os voos. Pois, já foram levantadas as suspensões. Não. Hoje já não tem um voo de Lisboa. Também, mas já foi cancelado. Ontem foi anunciado que foi cancelado levantadas por as uma questão. suspensões Mas já foram levantadas para os voos da TAG para o Brasil, Portugal e África do Sul, precisamente países onde já circula essa nova e países que nos obrigaram também a suspender. E foi por eles também que se suspendeu. Exatamente. E hoje, o Portugal ainda já vai melhorando, mas o Brasil não. E a África do Sul. O Brasil está no topo. O Brasil está muito mal, está com muitos casos, está com muita morte, está em alerta vermelho de São Paulo, que é o nosso destino, está no alerta vermelho. Então, e nós abrimos. Eu não sei o que é que vem daí. Eu não sei se o relaxar destas medidas não pode perigar ainda mais o nosso já débil respeito às medidas de biossegurança. Não sei até que ponto não nos trazem mais doenças. Mas o ministro dos Transportes, também disse que qualquer alerta, qualquer sinal vermelho, volta-se a fechar os voos. Qualquer alerta, qualquer coisa que não estiver bem, a Comissão tem o poder de voltar a suspender. E isso leva-me a perguntar, o país está preparado, Dalva, para essa abertura, essa suspensão dos voos, permitir que os voos retomem normalmente para esses países com um elevado número de contágios pelas novas variantes? Suspender, não era melhor ainda manter e ver o que é que poderá acontecer eventualmente daqui a mais uns tempos do que pensar já em suspender caso a coisa dê por torto, digamos assim? Olhando para a sua questão, se o país está preparado, eu não sei. Não é? Essa é uma questão, se calhar, que tínhamos que buscar... Para se tomar uma medida dessas, teria sido muito ponderada. Há várias questões que são ponderadas para se tomar essa decisão, não é? É olharmos para as estatísticas, as amostras atuais. Este é um dos aspectos. É também tomarmos atenção à situação económica, não nos esquecermos que Angola é um país dependente, que vive de importações, depende do ponto de vista econômico das importações e outros fatores, não é? Vamos cá elencar um universo de fatores. Eu vou apontar os dois. E penso que muito mais, olhando para as amostras e o fato de Angola ter também adquirido as vacinas, não é? Que de alguma forma dão um conforto, não é? Ao governo,
pode ter experimentado, não é, proceder à abertura e avaliar qual será o comportamento, não é, daquilo que deverá ser dos agentes transmissores, das pessoas com transmissão. Mas as imunidades com as vacinas, só depois da segunda toma ou da segunda dose, ainda não sabemos quando é que teremos a segunda dose. Basta ser que são de segunda dose, 8 a 12 semanas, sim, não é? Não é prematuro pensarmos já nas vacinas, no facto de estarmos a vacinar, se ainda sequer temos imunidade? Filomena, se buscares o passado, quando foi das primeiras medidas de confinamento, o grande debate que se colocou a narrativa política dos partidos políticos, sociedade civil, se o governo tinha capacidade de manter as famílias em casa, se havia recursos de manter em casa, se podíamos ou não podíamos. E ali houve debate. E estamos no nível em que estamos. E se nós somos dependentes de várias formas, não é? E se com os recursos que temos hoje, olhando para as amostras, não é, que temos hoje, estamos em condições ou não de abrir. Eu penso ter existido, e reafirmo, ter existido, não é, por parte da Comissão, análises, debates, atenção que as nossas amostras também são levadas para fora, não é, para os grandes centros de estudos internacionais, não, e sobretudo na África do Sul. Portanto, eu penso que quem está em melhores condições de responder esta questão é a Comissão Setorial. Mas eu particularmente, e olhando o comportamento das economias, quer a nível da região como também ocidentais, não obstante as condições que o mundo enfrenta hoje, as economias estão abertas. Uns têm a AstraZeneca, outros têm a Moderna ou a Pfizer, não é? O mundo não pode ficar fechado, não é? O mundo, nós temos que viver, temos que aprender a conviver com o vírus. Agora temos que continuar com as ações de mobilização, garantir que as medidas de biossegurança sejam tomadas em atenção, que sejam implementadas, quer nos aviões, olha que até pouco tempo tive conhecimento que no Dubai, quem chegasse mesmo com a vacina tinha que ficar mais 24 horas, não é? Isolada para depois fazer voo de conexão. Portanto, o país tem que ajustar-se à nova realidade. Nós temos que viver, nós não podemos... Na primeira semana foi fantástico ter ficado em casa com os filhos, aprender, ter paciência. E a segunda semana, muito bem, a terceira semana... Já vamos há muitos meses. As pessoas estão cansadas. Estamos cansados. E as pessoas vão para Portugal por viagem, vão para o Brasil. Nós temos que aprender a viver com este novo normal, não é? Porque nós não podemos continuar sequestrados com o vírus, senão depois nas nossas imunidades também não terão algum problema. Agora, vamos olhar, e a Comissão Setorial, o ministro falou muito bem, vamos olhar o comportamento, como será o nível de contaminação que se poderá registrar a nível da população, e em função disso pode sempre, portanto, voltar-se a agravar. Desagravou-se agora, pode voltar a agravar, vamos acompanhar. Neste caso, Suzete, faz sentido a manutenção da cerca sanitária em Luanda? Eu acho que sim. Eu acho que as medidas que o Governo tem tomado têm sido benéficas para todos nós. Daí temos poucos casos, não temos muitos casos, comparativamente a outros países. Aqui perto de nós, aqui na África Austral. Então, acho que sim, que se deve manter. Porque nós somos muito insurretos. Nós não cumprimos muitas vezes. É um defeito que temos. E a cerca é importante. E as pessoas adaptam-se bem, porque as pessoas que trabalham, que têm que ir às províncias, preparam-se e vão e conseguem-se organizar e vão. Eu acho que sim, que as medidas devem continuar. José. Cada vez mais, com mais cuidado. Acha que sim? Sim, a cerca sanitária de Luanda faz sentido. Aliás, essa nova estirpe só está em Luanda. Sim, mas agora com a abertura dos voos, que faz sentido ainda assim? Não faz, faz sentido, faz. Porque a questão é avião, Portugal.
Avião Brasil, avião África do Sul. Não há problemas nenhum. É o que vem de fora para aqui. Aqui dentro, espalhar o vírus para as outras províncias é que é grave. O problema da cerca sanitária, de facto, é mesmo para proteger o nosso sistema. Os de Luanda, como diz a sociedade, insurretos, ficam dentro da sua insurreição. E vamos deixar as outras províncias caminharem também no seu compasso, porque, de facto, eles são todos muito melhores que Luanda. Nós somos a fonte. Há outra coisa também, e faz sentido, há outra medida de biossegurança que também a Comissão tomou, foi então que hoje, tal como os mercados, as igrejas já funcionam todos os dias. As igrejas voltam a funcionar. Como, de facto, embora sejamos insurretos, é na igreja onde nós temos mais respeito, ligeiramente mais respeito. Então, que também nas igrejas se mantenha o afastamento, né, o afastamento físico e o uso obrigatório das máscaras. É um apelo que se faz e é um apelo que tem que se continuar a fazer. Já que se vai todos os dias à igreja, então todos os dias as pessoas têm que usar máscara. E manter, a igreja adotou um princípio de que crianças não vão à igreja, nem idosos, nem velhos. Então eu acho que deveria se manter este princípio e respeitar as medidas de biossegurança. Antes de irmos para o último tema desta noite, eu ia pedir a vossa opinião sobre a campanha de vacinação. 7º dia, mais de 24 mil pessoas vacinadas, muita polémica em volta da vacina que o país está a usar, a AstraZeneca. O que é que querem dizer a respeito? José? Eu ainda não tomei, mas aconselho todo mundo a tomar, porque as pessoas estão a tomar a vacina. É verdade que há 2 ou 3 queixinhas, mas eu acho que é preventivo. A vacina é sempre uma medida de prevenção, então nós precisamos de nos prevenir. Os que já estão abrangidos ainda devem. Estamos no 7º dia e não tivemos queixa nenhuma. Nunca houve queixa nenhuma aqui em Angola, ninguém ainda queixou. Eu passei mal ainda não, pelo menos eu não ouvi, não sei. Mas eu aconselho as pessoas a fazerem. Eu sei que há muito descrédito ainda, e tal como algumas pessoas que eu conheço estão à espera da vacina chinesa, porque dizem que começou na China, então a chinesa é a melhor. Outros querem esperar pela russa, mas a que está aqui é a AstraZeneca. Então vamos continuar. Quem tem que fazer deve mesmo fazer para prevenir, porque de facto o Covid já mostrou que não é de brincadeira. E se há um medicamento preventivo, então é preciso tomar. E está bem organizado. De facto, nota-se apenas assim algum engarrafamento ali em frente ao Paz Flor, né? Ainda há muito carro estacionado por aí, mas de resto não há confusão, não há nada. Então, quem está abrangido, por amor de Deus, vá tomar, porque quando chegar a minha vez, então também, de certeza absoluta que irei. Sim. Não, eu penso, é verdade que houve muitos comentários a nível das plataformas de comunicação internacionais, mas a grande novidade é que Margaret Harris é a porta-voz da Organização Mundial da Saúde. Veio ao público hoje dar nota que a vacina AstraZeneca é segura e mediante as amostras reportadas não existe nenhuma indicação de que as reações trombolíticas são termos técnicos, não é? Estejam relacionadas com a vacina. Penso que há outros fatores, não é, que estão na base dessas reações, não é? As condições de base, não é? Que o Dr. Franco Mufina chama do fator de comorbidade, não é? É também aquilo que é a interação do vírus com outros agentes, no qualquer meio ambiente, agentes físicos, químicos, que podem torná-lo mais agressivo. Há outros fatores. O que é importante nisso é nós validarmos a informação institucional.
A Organização Mundial da Saúde aconselhou países do mundo como Angola a tomar esta vacina e continuam os estudos, não é? Foram reportados quase 17 casos, num universo de 1 milhão, quer dizer, 17 casos, se olharmos de uma perspectiva estatística, não é? As amostras não são expressivas. O que me parece ter existido mais é a concorrência, não é? A AstraZeneca é a que mais está sendo comercializada, porque é um consórcio que produziu, de países que produziu esta vacina, mas não podemos esquecer que temos ali a Pfizer, não é? A Pfizer e a Moderna, que são sintéticas, não é? E que também querem comercializar. Portanto, pode ter existido no mundo dos negócios esta disputa comercial que poderá eventualmente estar na base dessa informação. Agora, é verdade que a nossa vacina, já falamos que a semana passada, vem da Índia, mas não podemos esquecer que a Índia é o país que mais vacina a nível mundial produz. É a manufatura. Não é? Porque tem ali as manufaturas instaladas neste país. Agora, apelar aos pais, aos nossos avós, aos pais que tomem a vacina, não é? É uma questão de prevenção. Esta é a primeira dose, vem a segunda, até já quero poder tanto ser vacinada, não é? Claro, não tenho ainda a idade para tal. Ainda não está no grupo de risco. Não estou no grupo de risco e tal. Pois, entretanto, mas penso que as condições estão criadas, não é? Para que todos aqueles que, para além das questões subjetivas, porque muitos também fomentam nas redes sociais informações de caráter subjetivo que nada têm de científico e inibem a participação de outras famílias, de outros seres a esses grandes eventos. As famílias devem se mobilizar, os que estão na linha do risco devem se vacinar, porque não há nenhuma indicação contrária contra a vacina. E atenção, que os países como a Tailândia hoje e alguns dos Países Baixos também já retomaram, não é? Já retomaram tanto o processamento das vacinas para os seus cidadãos. E vamos assim para o último tema desta noite. O Executivo anunciou em Luanda o lançamento de concursos públicos para a seleção e contratação de mais de 48 mil profissionais da saúde e educação, com vista a preencher as infraestruturas concluídas no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM. A informação foi avançada pela Secretária de Estado da Administração do Território no final de uma reunião de balanço orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior. O concurso público a ser lançado nos próximos tempos vai permitir a contratação de mais de 25 mil profissionais no setor da saúde e mais de 23 mil na educação. Josefa, como é que olha para estes números? 48 mil novos empregos, tudo isso motivados pelo PIM. O PIM já tem gerado empregos temporários. E a concretização deste número de empregos, dos 48 mil, não é? 25 para a saúde e 23 para a educação, também depende muito da concretização, não é? Da execução dos projetos do PIM. Ou seja, as províncias que têm já os projetos em execução, já em algum estado avançado, oferecem a garantia de que isto seja possível, a contratação deste número. Portanto, estamos a falar de infraestruturas, ou seja, hospitalares e escolares. A grosso modo, eu acredito que seja possível. Da maneira ou no compasso em que nós estamos, em que se está a andar com as obras do PIM, há províncias bastante avançadas, há províncias menos avançadas, há províncias que apresentaram relatórios, os relatórios mensais, ou os relatórios que comportam as atividades de janeiro até fevereiro, não é isso? De 2021, e que dão conta de que têm já obras concluídas, ou obras já em fase de conclusão e pagas também, ou também em fase de conclusão de pagamento.
acredito que, recebido todos esses dados, compilado e feito o relatório, deu então a secretária de Estado do MAT para nos poder então brindar com estes números, que fez de facto a alegria de muita gente. Porque nós temos muitos professores, temos muitas pessoas formadas na área da saúde que andam de facto atrás de emprego, à procura de um lugar à sombra, e nós temos ainda o vício do Estado, todo mundo quer ir trabalhar para o Estado. Então estes 48 mil empregos também aparecem de facto em boa hora, e há tempo de as pessoas poderem entrar. Alguém me perguntou alguém hoje disse, mas isso também não entra no âmbito da campanha, sou popular hoje um bocado. E eu não sei, mas os dados estão aqui, há dados. Tive a oportunidade de passar uma olhadazinha ao relatório do PIM, a este documento mesmo já sintetizado do MAT. E os números que lá estão, de facto, agradam. É verdade que há municípios que estão mais desenvolvidos que os outros, há províncias mais desenvolvidas que os outros, portanto, aquelas que têm governadores mais ágeis, governadores comprometidos, de facto, com a questão, porque é um dinheiro que já está disponibilizado, então é um dinheiro que tem que ser executado, que tem que se fazer as coisas. Então, estes governadores, estas províncias e municípios estão a avançar. E também diz que mesmo estes empregos são de forma gradual também. Ou seja, à medida que se vai concluindo as obras, à medida que se vai concluindo, serão feitos então os concursos e admitindo as pessoas. Quero crer que o Quando Cubango se calhar vai ficar atrás, não é? Porque é das áreas em que a execução do PIM está ligeiramente mais atrasada. Digo Quando Cubango, digo Zaire, digo mais uma outra província que pronto. Então, este número, aos olhos de ver, né, para uma primeira abordagem, são significativos. Mas que também eles não surgirão assim à VUPA, mas sim à medida em que as obras do PIM forem então concluídas, os concursos aparecerão e as coisas poderão acontecer. Dalva, continuamos a observar que o Estado continua a ser o maior empregador. Onde é que está o setor privado? Infelizmente, sim, e sobretudo nos últimos anos com o agravamento da situação económica, não é? Mas também temos assistido a um conjunto de políticas aprovadas pelo Executivo para melhoria tanto do ambiente de negócio, de tal forma que a classe empresarial desempenhe o seu real papel na economia. E temos que compreender também que este novo normal, não é? Essa é a convivência com a Covid, não tem contribuído em nada para que os empresários, portanto, ocupem um espaço na economia. O PIM, Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, é um programa do Executivo, mas que não rouba o espaço da classe empresarial, não é? É o Estado a cumprir com o seu papel, tanto econômico e social. O que faz, antes pelo contrário, o que podemos visualizar é, com estes projetos, empresas a nível local, não é, no ramo da construção e dos serviços, não é, são chamadas a fazerem parte deste grande projeto para, naturalmente, gerarem empregos e contribuírem com a receita, não é, fiscal do país. E, claro, nem todas as empresas do país são de construção, nem todas são de serviço. Nós temos uma diversificação de empresas a nível nacional e o que se quer é mesmo que os governos provinciais, não é, orientem os municípios de formas a que se cumpram com as condições precedentes dos projetos para que eles, então, sejam concluídos nos timings definidos, não é? E nós... na questão da empregabilidade, é verdade, e disse muito bem a Josefa, a província do Bengo tem um nível, portanto, de criação de empregos temporários muito baixo, 688, não é, está muito baixo. Temos também o Quando Cubango, o Namibe, perdão, também está muito baixo. Portanto,
aqui províncias que de fato, e isto sim, que por um lado podem ter projetos, não é, porque o PIM está subdividido, projetos de âmbito central e de âmbito local, não é, e muitas dessas estes projetos que nós vimos no gráfico estão todos embalizados, que a província tal também tem, são projetos de âmbito central, questão de barragens, não é, hidroelétricas e outras coisas mais, mas na verdade os projetos a nível tanto do âmbito local têm um grau de execução muito baixo. E ouvimos alguns governadores a lamentarem que a questão era o fato do Estado não ter, do Ministério das Finanças não ter disponibilizado as cotas financeiras para a materialização dos projetos, quando na verdade é que alguns desses governadores, portanto, continuam com a prática antiga, não cumprem com aquilo que são as normas de contratação da despesa, porque é um processo de alguma forma que é moroso. Há uma direção do Ministério das Finanças que intervém diretamente neste processo, quebra a apreciação do processo para submissão para o pagamento, e se o projeto não for conformado à luz do estatuto na lei, o processo não é aprovado. Portanto, não basta submeter os projetos a nível do Ministério das Finanças, que é para validação, mas é preciso que os governos orientem os seus técnicos para que cumpram, não é, com aquilo que são os procedimentos. E também é um outro aspecto que muitos empresários, por exemplo, há uma condição que a gente olha para os projetos, que é preciso que o fiscal, não é, valide, tenha os autos de medição, emite a fatura e se remete. E nós olhamos para alguns casos em algumas províncias que não se cumpre com este passo. Essa era uma metodologia antiga, que eu sou o dono da empresa, sou fiscal ao mesmo tempo, por isso faço a validação dupla e depois remeto para pagamento. Hoje, há um acompanhamento milimétrico neste processo e é preciso que haja um despertar de consciência. E o que se quer para o país não são os governadores perfeccionistas, não é? Aqueles que, quer dizer, olham para a parte técnica e vão corrigir um ponto no T, um traço, não é? É governadores que venham fazer acontecer, não é? Make it happen, de acordo com os procedimentos legais. Portanto, vamos ver, e a Lamberga disse muito bem que a concretização tanto destes números reportados agora estão implicitamente ligados com os projetos a serem criados, a serem materializados ou concluídos, a nível das províncias. E nós olhamos um bocadinho para o relatório e vemos que províncias como a Huila, Luanda, não é, estão no topo da cadeia, com um desempenho quer orçamental, financeiro e físico, não é, tanto de tirar o chapéu e aplaudir. Esses empregos, serão abertos concursos públicos para se ter acesso a esses empregos. Suzete, os concursos públicos normalmente têm sido muito criticados. Como é que acha que esses empregos vão ser distribuídos a nível de todas as províncias ou das províncias cujo projeto PIM já esteja em fase de conclusão? Eu penso que será um projeto a nível nacional e que depois as pessoas vão concorrer província a província, não é? Pelas suas províncias. Não sei como é que está estruturado, não faço a mínima ideia. Talvez ali a Dalva saiba. Temos que olhar isso numa dimensão local, não é? As empresas, na perspectiva temporária, as empresas que concorrem, estamos a falar de concurso público para acesso aos empregos, aos 48 mil empregos já anunciados. Temos duas dimensões. A primeira são aqueles temporários e outros são os definitivos. Os temporários são aquelas empresas que concorrem para a execução dos projetos, no concurso, no âmbito da contratação da despesa, geram empregos temporários, vão lá jovens na construção dos serviços, esse é um. E depois temos, com a concretização destes projetos, temos hospitais, temos escolas, não é? Temos os centros dos serviços públicos também, sobretudo na educação e na saúde. E isso a nível dos municípios. Deve ser local, não é? Vão se realizar ali os concursos públicos. Naturalmente vai-se olhar para aquilo que são as necessidades por cada instituição. É preciso olhar também para o orçamento
da província, do município, que é uma unidade orçamental, e vai-se determinar então a necessidade de recurso para cada instituição, para cada município a nível nacional. Josefa, será desta vez que veremos colmatadas a falta de professores e de médicos nos municípios ou nos locais mais recônditos do país, uma vez que os professores, muitos, e também pessoal de saúde, não aceitam ir trabalhar para fora das grandes capitais, das capitais de província? Por falta de condições, quer de trabalho, quer também de habitabilidade. Mas também faz parte mesmo do plano integrado dos municípios, também a construção de habitações, de habitações para os profissionais de saúde e para os professores, por forma que as pessoas aceitem ir para irem para isso. O PIM, de facto, a concessão em si está muito bem gizada, está muito bem gizada. Então é uma altura em que, criadas as condições, eu acredito que qualquer professor, qualquer médico vai trabalhar, mesmo porque Luanda está abarrotada, Luanda está cheia. E precisamos de ir para o interior para respirar pelo menos bons ares e tal, está poluído, e precisamos de ir para o interior. Os professores de facto vão ser enquadrados, e também os médicos nas diferentes localidades, municípios e províncias, e aqui ainda quero abusar um bocadinho da Dalva daqui a bocado, porque de facto vão haver concursos e os professores e os médicos, o pessoal da saúde, todos serão contratados. Mas gostaria que cada um e isto, de certeza absoluta, ao se lançar este concurso, já há cabimento, já está cabimentado. Pronto, já não é, mas já há mais ou menos dinheiros dirigido para isso. Quando se fala desse número, é porque o Estado, o Executivo em si, já tem as coisas mais ou menos bem organizadas. Já sabe onde vai buscar recursos para pagar, vou tocar na Dalva, onde vai ficar o dinheiro para tudo isso. Vou tocar na Dalva por quê? Porque a Dalva disse, a semana passada, acho que alguma coisa que a Dalva ali falou e que não ficou muito bem compreendido, que algumas pessoas até atiraram-se a Dalva, porque a Dalva falou que acho que era a promoção, era da promoção, né, de carreira, sobre a promoção de carreira dos professores, acho que tem a ver, era mais ou menos isso. Sim. Era sobre a promoção de carreira dos professores. E a Dalva dizia que essa promoção acarretava gastos, ou havia de subcarregar o orçamento. Então, acho que aqui precisava dar aqui uma pincelada, não é, nesta história da promoção de carreiras, por causa do tal afunilar ou subcarregar o orçamento, quando estamos a falar também agora de admissão de mais professores. De facto, foste um bocadinho assim e tal, mas então eu gostaria que falasses um bocadinho sobre isso, mesmo para esclarecer, certo? Alguma coisa que ficou mal. Quer esclarecer, Dalva? Sim, pode ser. O que é preciso compreender, não é? E na verdade houve cá uma celeuma muito grande, não é? Ao longo da semana, por causa do nosso último debate, sobretudo a parte final, para dizer o seguinte: admissão e promoção são decisões. A promoção é o direito de todos, não é? Que estão, depois do ingresso, cumprido o prazo tanto de experiência, passam para o quadro efetivo, não é? E ali vão fazer a progressão ou mediante 3 anos por terem sido nomeados, ou 5 anos mediante a lei, não é? E isso como estabelece o Decreto Presidencial 104/11, de 25 de maio. E depois temos um outro processo que é a admissão. Mas tudo isso, Filomena Lamberga, é uma questão de política. Política pública. Política pública. O Executivo define, num contexto próprio, o que é que vai realizar. Vai admitir pessoas ou vai permitir que haja progressão na carreira, não é? Porque tudo isso, quer a admissão como a progressão, tem um peso no orçamento.
As duas perspectivas têm um peso muito relevante no Orçamento Geral do Estado. E como nós vivemos numa economia onde os recursos são escassos e as necessidades são infinitas, na generalidade, os governos adotam para a criação de trabalho nesses setores prioritários que é a saúde e a educação. E olham, em situações pontuais, aquilo que é a progressão na carreira. Todos nós queríamos, depois de 5 anos, progredir. Porque a progressão, o que é que acontece? Um técnico superior de segunda classe, que ganhe, eventualmente, 158 mil kwanzas, progredindo de carreira, passando para técnico superior de primeira classe, tem um salário de 200 e tal mil kwanzas. Imagina tu que 2 milhões de pessoas fazem a progressão automática. É nesta dimensão. Agora, isto não é um caso, não é, generalizado. É um caso que os governos têm que adotar, o executivo tem que olhar e dizer, este ano não vai entrar ninguém, mas vai dar a primazia aos técnicos que estão na carreira há muito tempo. Portanto, não há cá problemas. Nós não tomamos decisão, nós apenas opinamos. E é verdade que esta dimensão orçamental tem um peso, quer de orçamento como financeiro, porque há uma tendência das pessoas confundirem o orçamento com dinheiro. O orçamento não é dinheiro, o orçamento é uma previsão e tem a parte da execução financeira que são os dinheiros. E que fica claro que não há cá uma mensagem, não se procura passar uma mensagem de que não há progressão na carreira. Claro, temos todos o direito. O que é olhar para aquilo que é a perspectiva do governo hoje, não é se é priorizar a progressão na carreira ou a admissão do pessoal. Dalva, e o que pesa sobre nós é o tempo. O nosso tempo está esgotado. Chegamos assim ao fim de mais uma edição de Política no Feminino. Contamos consigo na próxima sexta-feira. Até lá, boa noite. Tenha uma noite descansada.